Então, nós lemos lá no livro de Atos, antes, no capítulo 2, né, no verso 39, pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos, para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, nós que fomos alcançados pela mensagem da palavra de Deus, nós fomos chamados. Nós temos um chamado lá em Romanos também, nós lemos também essa palavra, Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, nós vimos na primeira noite que o nosso primeiro chamado é o chamado para o arrependimento, o chamado para a conversão, né? O novo nascimento no Espírito é o chamado para uma mudança de posição, tirados do reino das trevas, transportados para o reino do Filho de Deus, né? Do Filho de seu amor, o reino onde Jesus é o Senhor. E como filhos de Deus, agora então nós temos um segundo chamado, que é a santificação, que nós falamos na última noite, que é essa mudança gradativa no nosso caráter, né? Essa troca de programa do nosso computador, onde pelo poder do Espírito Santo que nós recebemos e pela palavra de Deus, pelo conhecimento da palavra de Deus, nós vamos mudando o nosso comportamento. O novo nascimento, ele muda a nossa condição moral. Nós agora temos outros valores. Nós agora andamos na outra direção. Estamos no mundo, como falei antes, mas não somos do mundo. Nós estamos aqui com um propósito, então, no sentido da nossa própria vida, sermos salvos e sermos transformados cada vez mais à imagem de Cristo, porque Deus um dia quer que nós sejamos glorificados. Mas isso, digamos, é um chamado para consumo próprio, né? É no que diz respeito a um chamado que me interessa, né? Para a minha própria vida, para aquilo que eu desejo, para o nível de glória que eu quero alcançar, como eu falei ontem, aonde eu quero chegar com isso, até que ponto eu quero ser mais semelhante a Jesus. E isso é um trabalho para toda a vida, um trabalho que nem sempre é fácil, mas digamos assim, ele interessa a mim pessoalmente. Só que dentro desse novo caráter que Deus formou em mim, o meu coração não pode pensar, né? O meu coração não pode ser colocado somente nas coisas que interessam a mim pessoalmente. Nós somos também libertos do egoísmo. Ontem à noite, quando nós lemos aquele texto de João, no capítulo 20, acho que é capítulo 20, 21, que Jesus soprou sobre os discípulos, ele disse: como o Pai, não precisa nem abrir, né? Mas como o Pai me enviou, eu também envio a vós outros, e soprou sobre eles, dizendo: recebeis o Espírito Santo. E aí, então, né, nós recebemos essa comissão. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Então, o Espírito Santo, quando viesse, então seria o poder para eles fazerem algo para fora de si mesmo. A palavra igreja significa chamados para fora, no coletivo. Não existe igreja de uma pessoa só. Eclesia significa também assembleia. Então, a partir do momento, como nós lemos lá no livro de Atos, que nós somos acrescentados à igreja, que nós somos batizados e nós somos agregados àquele número que existe, nós
não temos mais uma vida independente. Existe sim o meu relacionamento, eu e Deus, a minha vida com Deus, a minha intimidade com Deus, aquilo que Ele trabalha especificamente na minha vida, mas agora existe um interesse coletivo, porque eu me tornei membro do corpo de Cristo. Não existe cristianismo sem igreja, isso é uma impossibilidade bíblica. Hoje nós vivemos num tempo onde o individualismo nunca foi tão, digamos assim, valorizado, né? Eu preciso me sentir como um ser autônomo, completamente livre, para tomar as minhas decisões, sou dono do meu nariz, na minha vida quem manda sou eu, e eu faço o que eu quero dela. Quando nós saímos desse tipo de pensamento, quando nós saímos do mundo e entramos na igreja, nós precisamos nos libertar desse tipo de pensamento, porque o nosso chamado para dentro da igreja, na verdade, é um chamado para fora. Nós somos primeiramente chamados para dentro e depois somos chamados para fora. Só que em nível de igreja, de história de igreja, quando nós falamos em chamado, nesse sentido, de servir, nós espiritualizamos muito essa questão. E achamos que chamados no reino de Deus só são aquelas pessoas especiais, assim, a começar, por exemplo, por Noé, né? Ou depois, continuando com Abraão, e com Moisés, mais tarde, e depois com o profeta Samuel, que Deus apareceu para ele num sonho, uma visão da noite, e ouviu literalmente a voz, que as crianças conhecem também essa história, Samuel, né? Então esse foi um cara chamado por Deus, ou o rei Davi, ungido para ser rei de Israel. E assim, tantas pessoas que foram importantes ao longo da história, né, os próprios discípulos de Jesus que foram chamados de uma maneira especial, os grandes missionários, os grandes pastores. Esses são pessoas chamadas por Deus. A gente às vezes até usa essa expressão, o cara tem chamado, né? Essa pessoa tem chamado. Tem. Essa, aquela e aquela outra. E todas as pessoas que um dia entregaram as suas vidas a Jesus, elas têm um chamado, né? Elas têm um chamado para servir a Deus. Agora, essa transformação toda que acontece na vida delas tem que ter um propósito. Lá em Efésios, capítulo 2, quando fala a respeito da salvação pela graça, fala também das obras. Então, o verso 4 diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. E aí ele faz essa afirmação que nós conhecemos muito bem: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então aqui tem um pacote todo, né? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, quer dizer, essa impossibilidade de ser salvo, né, pela própria justiça, então fomos salvos pela graça. E aqui também já tem esse segundo pilar, digamos assim, fundamento que nós falamos ontem a respeito da glória futura. Então, juridicamente, digamos assim, a nossa ressurreição já aconteceu e a nossa glorificação já aconteceu. Nós estamos, sim, de direito assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, e, de fato, nós temos já essa conexão, como falamos ontem, a respeito do drone, né? Há esse espaço intermediário entre quem está com o comando na mão e o drone que está lá em cima,
mas assim, existe uma comunicação efetiva, então nós já estamos lá, já fomos adotados como filhos de Deus, já somos filhos de Deus, e a palavra diz lá no primeiro capítulo da primeira carta de João, agora sabemos que somos filhos de Deus e ainda não se manifestou aquilo que havemos de ser, e quando ele se manifestar, sabemos que seremos semelhantes a ele. Então toda essa realidade que nós, esse paradoxo, digamos assim, né, de nós estarmos, um aparente paradoxo, né, de nós estarmos lá e ainda não estarmos, mas já é um caminho estabelecido, já fomos comprados pelo sangue de Jesus, nós não chegamos, mas ainda estamos indo. Mas vamos chegar lá, o nosso destino é aquele, é para lá que realmente nós estamos chegando, e quando terminar a nossa caminhada aqui, é lá que nós vamos chegar. E pronto. Né? Mas nós temos algo para fazer enquanto estamos aqui. Deus tem um chamado para realizar algo através de nós. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Então nós não trabalhamos para conquistar a salvação, esse é um aspecto muito importante. Nós não trabalhamos na obra de Deus para sermos salvos, nós já fomos salvos pela graça, mas nós trabalhamos na obra de Deus porque temos um chamado para que através de nós, então, outros possam ser salvos, mas não somente isso, porque Jesus não somente veio salvar as pessoas, ele veio servir as pessoas, e ele servia as pessoas em todas as necessidades que elas tinham. Para ele qualquer problema era problema. Então, nós às vezes também espiritualizamos muito isso, pensando que o ministério que Deus nos deu, ou o chamado que Deus nos deu, ele tem a ver somente com pregar a palavra, ser um evangelista, ser um pastor, ser um missionário. Não, há coisas mais simples para fazer no reino de Deus, que elas são extremamente importantes para que a igreja possa avançar e para que as pessoas não somente sejam alcançadas pela salvação, mas para que elas também possam entrar nesse propósito e cumprir esse propósito e possam ser servidas através da igreja, através das nossas vidas, como nós também somos servidos por tantas pessoas. Então, todos, na verdade, nós fomos chamados, só que assim, precisamos quebrar essa ideia errada de que chamado é só a pessoa que tem um chamado para o ministério pastoral. Se a gente vai olhar, por exemplo, adiante um pouco no livro de Efésios, a partir do mesmo capítulo 4, a partir do verso 11, aqui fala, né, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então, esses são chamados especiais, mas não são os únicos chamados que existem, né, no reino de Deus. São ministérios especiais, ministérios que envolvem liderança. Por quê? No verso 12 diz, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? Nós todos. Para quê? Para o desempenho do seu serviço. De quem? Dos santos. Então aqui não tem trabalho só, não tem chamado somente para os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Não, esses são chamados especiais com vista ao aperfeiçoamento dos santos, ou seja, de todo mundo, para o desempenho dos seus serviços de cada um, porque lá em Efésios 2:10 diz que Deus já preparou obras específicas para cada pessoa, para que elas possam servir a Deus desse modo. Já lá atrás, muito lá atrás, Deus, sabendo de todas as coisas e sabendo também que nós íamos ser alcançados, que nós íamos ser chamados, Ele já também preparou um caminho para nós. Deus pode fazer isso, porque Ele é Deus. Então, né, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Podia ser assim, só para o mundo se tornar mais legal. Né? O mundo ia ficar mais legal com um monte de gente fazendo o bem. Está cheio de gente do bem hoje. Gente do bem. Né? Todo mundo é do bem. Eu sou do bem. Todo mundo é do bem. Quem é do bem que me siga. Né? E está todo mundo assim.
Mas Deus aqui tem um propósito mais específico, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Para quê? Para a edificação do corpo de Cristo, porque Deus não trabalha somente com indivíduos. Essa é a grande questão. Ele chama um profeta e o cara sai sendo profeta por aí, sai profetando, né? Vai de casa em casa para distribuir palavra, para prever o futuro. Não existe profeta no Novo Testamento, um profeta individual. E nem no Antigo Testamento. Os profetas que Deus enviava era com vistas, né, ao trabalhar de Deus, digamos assim, com a nação de Israel. Ele tinha, digamos assim, um limite específico no qual ele atuava. Às vezes Deus mandava ele falar também para as outras nações ao redor dos projetos que ele tinha também com as outras nações, mas Deus delimitava sempre esse trabalho. Um profeta não podia ser profeta por conta própria e falar o que ele bem entendesse. Ele precisava sempre falar aquilo que Deus mandava. Então, para que o corpo de Cristo seja edificado, porque agora Deus chamou o Armando para ser pastor. Tá, mas como é que eu vou ser pastor se eu não tiver uma igreja? Entende? Todos esses chamados especiais, eles são para dentro da igreja, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para que cada um possa ser melhor capacitado para desempenhar o seu serviço. Para quê? Para a edificação do corpo de Cristo, da igreja, para a igreja ser edificada. O que é edificação? Que ela seja levantada, construída, fortalecida, que ela cresça, né? Que ela cresça em todos os aspectos, em consistência espiritual, em tamanho, em conhecimento, em condições para fazer o trabalho que Deus manda fazer, para evangelizar e fazer tantas outras coisas que cabe à igreja fazer. E logo no verso 14 ele diz exatamente um problema que nós estamos vivendo hoje, por as pessoas se tornarem muito independentes. Elas querem ter dons espirituais, elas querem se sentir chamadas para fazer aquilo que elas, né, entendem que é o trabalho delas. Mas assim, o trabalho desse pessoal, desses dons especiais, é com vistas ao aperfeiçoamento do corpo de Cristo. No verso 13 diz, até que todos, quem é todos? É todos. É todos. Todos, Bárbara. Bárbara, né? Débora. Então não é Bárbara. Desculpa, mas é que é parecido. Foi a primeira vez que aconteceu isso, né? Todos é Lourenço. Esse nome eu não erro, né? Todos é Rogério, né? Todos é eu, tu, ele, nós, vós, eles. Todos o que? Cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Não é isso que nós estamos todos buscando? Amém. A perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Então, eu estou aqui tentando, de alguma forma, falar algo que toque nos vossos corações, para que, de fato, vocês saiam daqui com essa coisa clara na cabeça, né? Um dos fundamentos é a minha santificação. Falei ontem à noite, né, que nós queremos, às vezes, atrair o mundo com o brilho do mundo, né? E nós temos que atrair o mundo com o brilho da santidade. E fazendo digamos assim, voltando um pouco naquilo que nós falamos ontem, depois estávamos conversando, eu e o Gustavo. Assim, se há uma pessoa que era simples, é Jesus Cristo. Sabe, Jesus não tinha nenhuma sofisticação em aspecto algum da vida dele. Ele era absolutamente simples. Porque a santidade, ela, digamos assim, ela habita na simplicidade.
na pureza. Tudo que começa a ser sofisticado começa a ser adulterado. Sofisticado é o diabo, sofisticado é o mundo. A igreja precisa ser simples. Paulo, lá na segunda carta aos Coríntios, já que estamos falando nisso, que também é algo muito importante no capítulo 11, ele começa dizendo, de novo, esse propósito: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Sabe, isso está tão claro na Bíblia, de buscarmos essa semelhança com Cristo. Sim, vocês vão me perguntar, mano, quantos anos você é convertido? Eu digo, eu faço, sei lá, 27 anos, não sei. Mais. Não, mais, 37, eu acho. Já perdi a conta, agora fica velho, já uma década não é nada. Como é que tu tá? Eu estou indo, né? Às vezes a gente dá umas fraquejadas, mas continua. Mas Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas assim, eu me enganei, e agora eu quero ir lá para essa aqui na primeira carta. Então Deus permitiu que eu abrisse errado, porque era importante falar isso para confirmar tudo aquilo que estamos dizendo. Mas agora eu vou abrir certo, lá no capítulo 11 da segunda carta aos Coríntios, e no verso 3 do capítulo 11 ele diz, começando a ler pelo versículo 1, porque aí uma conversa entre eles particular: quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura, suportai-me, pois. Porque zelo por vós com zelo de Deus, o papel do apóstolo, como nós lemos na segunda. Nós lemos lá no capítulo 4 de Efésios, o papel dele como apóstolo, visando o aperfeiçoamento dos santos. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Veja o zelo dele. Paulo não foi chamado para ser apóstolo por conta própria, e para simplesmente ir assim de um lugar para o outro, falar de Jesus e ir embora, não deixar nada em lugar algum que ele passasse. Não, ele vivia em função da igreja. Ele foi chamado para ser apóstolo para dentro da igreja. Ele foi batizado por um discípulo simples chamado Ananias, assim como Jesus foi batizado por João Batista, mais ou menos, para mostrar para ele que era assim mesmo, que ele ia se tornar um membro comum, como qualquer outro dentro do corpo de Cristo, apenas com uma função especial, com um papel especial, porque Deus escolheu, porque talvez ele entendeu, certamente ele entendeu que Paulo era a pessoa que ele precisava para fazer isso. Mas olha o que ele diz no verso 3: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. E quando nós nos afastamos da simplicidade e da pureza, nós começamos a colocar os nossos olhos no brilho enganoso da falsa beleza. Então, na verdade, os apóstolos e os profetas e os pastores, como no meu caso, eles têm esse papel especial de trabalhar com a igreja, porque Deus não trabalha mais com indivíduos isoladamente. Ninguém faz ministério sozinho. Esse é um princípio fundamental no reino de Deus. E a respeito do chamado, então eu quero nessa noite desmistificar um pouco essa questão, porque todos nós temos um chamado. Agora, se vocês pensarem que todos nós temos que ser chamados ou para ser apóstolo, ou para ser profeta, ou para ser evangelista, ou para ser pastor, ou mestre, daí está complicado. Porque muitos de vocês, de fato, não têm esse chamado. E vai acontecer duas coisas se vocês sentem que não têm esse chamado. Vocês vão se sentir tristes, porque, puxa vida, Senhor, eu queria tanto te servir, mas tu chamou o Armando para ser pastor, e tu não me chamou. Eu queria tanto trabalhar para ti. Ou então aquele outro sentimento, o cara se atira nas cordas e diz: bom, Senhor, eu não fui chamado, então os outros que façam o trabalho. E eles vão ser os prestadores de serviço e eu vou ser um mero consumidor.
que é o que também tem acontecido muito na igreja, que os pastores, os líderes se veem como prestadores de serviços, como se fossem quaisquer outros profissionais de marketing, ou, digamos, apresentadores de televisão, e algo desse tipo. E os membros da igreja são consumidores. Ele prepara um sermão bonito, né, tem uma banda legal tocando, e vão lá domingo à noite, enche a igreja, tem aquela animação, e ele fez o papel dele. As pessoas vão embora e fazem o que querem durante a semana, e está tudo certo. O chamado dele foi esse, e pronto. E as pessoas não têm chamado nenhum, é só para sentar lá no banco da igreja, e tudo aparentemente está certo. Não, isso não é organismo, isso não é corpo de Cristo, não tem nada a ver. Todo mundo que está sentado no banco lá daquela igreja tem um chamado. Se não entendeu, é porque está havendo alguma coisa errada na mensagem ou na pessoa, né? Ou nas estratégias, né, que estão sendo usadas, que impedem, na verdade, que isso aconteça. A coisa, na verdade, é bem mais simples, né? E o chamado de Deus não é essa coisa extraordinária como muitos imaginam. E eu vou dizer uma coisa assim, ó, ele começa dentro da igreja. Ele tem que passar sempre pela igreja. O chamado ele tem que nascer na igreja. Eu me converti, então eu me batizei na Igreja Batista de Santa Cruz do Sul, e nunca havia me passado pela cabeça que um dia eu iria me tornar pastor. Mas por alguma razão que Deus conhece, desde o momento que eu me converti e que eu me batizei, eu entendi pela palavra que eu estava comprometido com o reino de Deus. E comecei a falar de Jesus. Nós tivemos essa mensagem no domingo passado, quem assistiu, do Valdir, né, que naquela época nós éramos convertidos com essa consciência de chamado. Com essa consciência de chamado. Que uma vez convertido e batizado, nós éramos chamados para falar de Cristo, para testemunhar de Cristo. Evidentemente que não se trata só disso. Isso é parte do todo. E até porque não se ganha pessoas somente falando, se ganha acima de tudo vivendo. Por isso que esses outros dois fundamentos precisam já estar muito bem claros na nossa vida, né? Que é a nossa salvação, né? Como ela veio, né? E a nossa santidade pessoal, realmente a nossa consagração. Mas eu comecei na igreja simplesmente participando no começo. E daqui a pouco fazendo uma oração. E a igreja preparava alguma coisa, eu estava junto, né? A igreja decidia sair para evangelizá-la, e eu armando junto. Um dia me deram a oportunidade de tocar um violão, e lá fui eu com o meu violãozinho, e sabe, fui me envolvendo, evangelizando. Eu assim quero contar uma experiência interessante, porque eu cheguei em Santa Cruz do Sul, foi antes de ir para o seminário, né? Então, depois eu fui para o seminário, voltamos para lá. E todo aquele ambiente que existia antes já estava bem diferente quando eu voltei. Mas eu lembro assim que eu voltei para lá no mês de... Eu minto, isso foi na primeira vez que eu estive em Santa Cruz, foi logo na minha conversão, né? No final do primeiro ano de batizado, que eu estava em Santa Cruz do Sul, no final daquele ano, o juiz de direito do fórum me pediu na semana do Natal, durante todas as tardinhas, depois do expediente, eu falar alguma coisa a respeito do Evangelho, do Natal. E assim, oportunidades que Deus foi dando para mim falar. E daqui a pouco eu senti o chamado para o ministério pastoral. É um chamado diferente, é um chamado especial. Mas ele aconteceu como? À medida que eu fui me envolvendo nas coisas comuns da igreja. Porque eu, quando me converti, eu gosto de repetir isso, eu fiz um propósito que eu só faltaria culto por algum motivo extremo, que chovesse canivete aberto ou alguma coisa assim, como o pessoal diz. Então, esse envolvimento foi me dando noção do que Deus poderia fazer com a minha vida. Então, talvez assim tu tenha dificuldade a respeito do teu chamado, Senhor.
né? O que eu faço então? O primeiro conselho que eu daria, assim, te envolve com a igreja. Enquanto tu não estiver completamente integrado, envolvido na igreja, é evidente que tu não vai entender chamado nenhum, porque o teu primeiro chamado, que é ser membro do corpo de Cristo, já está sendo negligenciado. Jesus falou que aquele que é fiel no pouco será fiel no muito. E para aquele cara lá que tinha os 10 talentos e multiplicou, ou dobrou, Jesus disse: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te constituirei. Aquele que é infiel no pouco será infiel no muito. Então, essa questão do chamado de Deus para a minha vida, o meu lugar no corpo de Cristo, até sobre a questão de dons espirituais, ela às vezes acontece de uma maneira extraordinária. Assim como Samuel foi chamado daquele jeito, ouvindo a voz de Deus diretamente, como Moisés, que teve aquele impacto ao ver aquela sarça que queimava e não se consumia. Ou sei lá, como Abraão, que Deus aparece para ele e diz: sai da tua terra e vai. Ou como Davi, que aparece um profeta, Samuel, na casa dele e manda chamar o cara que está lá no campo e diz: ó, tu vai ser o rei de Israel. Existe essa possibilidade de Deus falar contigo de uma maneira extraordinária. Mas isso não vai acontecer se o teu coração, ou se no teu coração já não estiver ardendo o teu desejo de servir a Deus. Amém? Porque Davi, quando aconteceu isso com ele, é porque ele já tinha uma vida de intimidade com Deus. Ele ainda não estava envolvido no nível que se envolveu futuramente em função do status que ele foi colocado como rei. Mas no relacionamento com Deus, né, digamos assim, o segundo fundamento, que é essa busca de Deus que eu falei ontem, isso já estava acontecendo. A gente pensa que Moisés saiu do Egito porque ele teve que, né, no primeiro momento, porque ele teve que fugir, porque ele foi defender alguém do seu povo. Diz: bom, esse cara que arriscou a própria vida, né, sendo da família real, mesmo que adotado para defender uma pessoa comum, porque era do povo dele, esse cara vai servir para mim para tirar o meu povo então lá do Egito. Então, sempre que é um chamado extraordinário assim, é porque existe algo latente lá dentro, algum desejo profundo de fazer a vontade de Deus. Quando essa vontade não existe, não vai haver chamado, né? E também não vai haver envolvimento com a igreja num nível suficiente para que eu possa encontrar o meu lugar no corpo de Cristo. Eu vou ser um mero consumidor, né? Um religioso. Então, só que assim, a Bíblia é muito clara. E talvez a gente tenha pregado a mensagem errada. Por isso que eu falei na primeira noite aqui. A gente vive essa realidade de novo, como a gente experimentava no catolicismo, que faz a primeira comunhão e deu, né? E no meio evangélico é assim: se batizou, está tudo pronto, não faz mais estudo bíblico, não faz mais discipulado, vai na igreja quando quer. Quer dizer, isso está impregnado tanto na nossa cultura, que começa a se tornar assim também no nosso meio. Nós temos um chamado para servir a Deus. E há algo que Deus já preparou de antemão para cada um de nós. E esse algo que Deus preparou não precisa ser alguma coisa extraordinária. Até porque essa coisa extraordinária nunca virá se não houve um envolvimento num nível mais básico de fazer as coisas essenciais. Amém? Então não vai existir chamado para o reino de Deus se o teu coração não estiver ardendo de vontade de servir a Deus. Tem gente aqui que eu acho que, né, talvez não esteja nem interessado em chamado. Eu quero estar errado. Eu quero estar errado. Se não há no teu coração essa noção de chamado de Deus para a obra dele, para e pensa, se tu é realmente convertido. Amém? Pensa nisso. E acerta essa situação. Para não viver assim, de maneira inútil. De maneira inútil. Então, assim, existe um chamado para a tua vida.
Ele não precisa ser extraordinário. Pode ser uma coisa bem simples, que vai acontecer naturalmente à medida que houver um envolvimento. Então, assim, o primeiro ponto, se tu quer ser usado por Deus, pode até sonhar coisa grande, mas então comece a fazer as coisas bem básicas, né? Eu agora vou para o culto. Senhor, eu agora vou para o culto para buscar a tua presença, porque a tua igreja está reunida, e eu fui chamado para dentro da igreja, eu sou parte da igreja. O simples fato de eu estar presente no momento de culto já é uma grande coisa, porque eu sou um membro que vai estar presente na hora que a igreja está reunida. E Deus não vai achar legal que na hora que a igreja está reunida, eu não esteja presente lá, se eu puder estar, porque eu sou membro do corpo de Cristo. Senhor, eu vou para o culto e de vez em quando lá no culto alguém ora, né? Senhor, eu um dia quero orar também. Eu não tenho coragem, mas um dia eu me solto, né? E eu quero orar também, porque é impossível que um membro do corpo de Cristo, quando o corpo de Cristo está reunido, família, todo mundo, irmão, o cara não tem coragem de fazer uma oração. Bom, eu não estou dizendo que a pessoa é obrigada a fazer isso. Só estou falando de um possível desejo que possa ter no teu coração, que seria um desejo legítimo, né? Senhor, eu sou membro do teu corpo, e eu às vezes chego lá na igreja, né, e nem olho para os lados. Não olho para os lados, não tento perceber se alguém está triste, se alguém eventualmente está com algum problema, se eu poderia ajudar alguém de algum modo. Então, já que eu estou lá, já que eu vou para o culto, já que eu sou membro do teu corpo, já que eu fui chamado para dentro da igreja, me faça ser útil de alguma maneira, né? Quando falam de alguma necessidade da igreja, eu vou menos orar. Então tem alguém doente, orar eu posso, sou tímido, não consigo falar, mas orar eu posso, lá dentro do meu quarto eu vou começar a orar. E sabe, porque é desse nível de envolvimento, né, que a pessoa vai se achando, né? Daqui a pouco tem um mutirão para fazer, e eu noto isso, sabe, né? Tem pessoas sempre dispostas, e elas gostam de servir. Uma pessoa que às vezes serve numa coisa pequena, Deus pode colocar ela numa coisa maior, porque ali naquele coração tem um desejo de servir. Às vezes ela começa fazendo um mutirão lá no paiol, mas um dia Deus pode dar para essa pessoa uma coisa maior. Pintar a igreja. Por que não? Né? Porque senão nós ficamos sempre nessa coisa, sabe? Eu não sou chamado, o pastor é chamado, eu não sou chamado, né? Eu não nasci pastor, eu não me converti pastor. Um dia eu senti muito forte no meu coração que eu devia deixar para trás, que era o meu sonho de fazer carreira, digamos, dentro do direito, e ir para um seminário. Só que o pastor é chamado para dentro do corpo de Cristo. E eu vim para Encantado, eu digo, mas Senhor, e eu sou pastor, e agora o que eu vou fazer? Então, eu digo, bom, agora, nesse momento presente, eu não sou mais pastor. Então, mas eu continuo sendo um membro do corpo de Cristo. E comecei a frequentar a Igreja de Comunidade Cristã lá em Lajeado. Um membro normal dentro do corpo de Cristo, mas Deus tinha os seus planos. E hoje, digamos, eu estou aqui, né, pastoreando a Igreja de Comunidade Cristã de Encantado. Mas na hora que eu não posso fazer uma coisa, eu faço outra. Tem pessoas que são diferentes. Ou eu faço isso, ou eu não faço nada. Não. Deus quer que a gente se proponha a fazer qualquer coisa. Ora, Jesus, num determinado momento, para ensinar de uma maneira tão clara essa realidade, ele pegou uma toalha, uma bacia, e foi lavar os pés dos discípulos. Não tinha necessidade nenhuma de fazer aquilo. Mas ele disse para os discípulos assim, vocês me chamam de Senhor e Mestre, e efetivamente eu sou. Mas eu, sendo Senhor e Mestre, porque ele não negou a própria identidade, nem poderia fazer isso. Ele era de fato. Ele disse, mas sendo isso,
eu lavo os vossos pés para que vocês façam isso também. Então, eu fico muito feliz assim quando eu vejo pessoas se dispondo para as coisas. Porque é fazendo uma coisa, outra, depois outra. A pessoa está aí, né, no meio dos irmãos, e essas são uma oportunidade, porque, digamos, a gente não evita, assim, delegar muita tarefa mais específica, deixa as coisas mais ou menos assim, andando por conta, mas se sobressaem alguns se sobressaem de outros, se mostram mais dispostos, se mostram mais prontos, se mostram mais serviçais, digamos assim, né? E essas pessoas são as pessoas que provavelmente vão entender o seu chamado de uma maneira mais clara, que elas não estão pensando somente em si mesmas, elas estão se dispondo a servir. Se nós começamos a servir assim, não para ser vistos, mas por essa consciência de que temos um chamado para dentro da igreja, e que Deus está, digamos, como se usa essa palavra, colocando em nós, digamos assim, beleza, né? Colocando em nós a beleza de Cristo, que eu falei ontem à noite. Então, nós temos que transmitir para a igreja essa beleza. Quer dizer, no momento que nós, todos como membros do corpo de Cristo, nos tornamos mais bonitos, mais parecidos com Cristo, por causa da nossa intimidade com Deus, a igreja, de fato, vai ficando mais bonita. Né? E o que vai impactar o mundo não são indivíduos, o que vai impactar o mundo no sentido de estabelecer o reino de Deus é a igreja. A igreja. A igreja é o instrumento que Deus usa. Eu gostaria de ler um texto de novo de Efésios, que é um texto que fala muito de igreja. Paulo se preocupava muito com essa realidade no capítulo 1, a partir do verso 15. Ele diz: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Olha que oração linda. Então hoje nós estamos falando de um chamado para servir a Deus. Então, Paulo ora, vamos tomar para nós essa oração, né? Que iluminados, né, que sejam iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Amém? A esperança do seu chamamento, desculpa aqui, onde é que eu estou agora? Está assim no verso 18, né? E qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, quer dizer, da tua parte, nessa herança coletiva, digamos, que Deus está derramando sobre a igreja, a tua porção individual, né? Qual é a minha herança entre os santos, o que Deus vai me dar? E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos? Então aqui, né, o máximo que Deus gostaria de me dar dentro do seu chamado. A suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo sentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio e todo nome que se possa referir, não só no presente, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo do seu pé, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Olha que interessante, Deus fez tudo isso, o Pai como o Filho, e depois ele disse assim: igreja, a igreja, tu é tão importante no meu projeto no mundo, que agora
o Cristo é o vosso cabeça. Eu deixei ele completamente livre para ministrar sobre vocês. Se tem alguma outra, digamos assim, algum outro projeto cósmico que Deus desejaria realizar dentro desse universo infinito, sei lá, criar vida num outro planeta, fazer uma coisa completamente nova, uma experiência totalmente diferente da que ele fez aqui, isso ele vai fazer do outro jeito. Ele deixou Cristo completamente livre de qualquer outro compromisso, digamos assim, né? Para estar completamente à nossa disposição, para que a gente possa, através do poder que flui dele, cumprir o projeto de Deus aqui neste mundo, individualmente e coletivamente. Falei muito difícil? Mas é o que está escrito aqui, né? E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Por quê? A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, a igreja é isso. E no verso 10 do capítulo 13, ele diz, para que pela igreja, através da igreja, não através do Armando, para que através da igreja, nós andando junto, fazendo o trabalho junto, cada um fazendo uma parte. Há muitas figuras, né, na Bíblia que falam dessa igreja como um projeto coletivo, quando lavoura de Deus, edifício de Deus, de pedras vivas, né, família de Deus, e corpo, né, corpo de Cristo, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus, ou seja, Deus não quer padronização, Deus quer que o Tom seja diferente do Gustavo, e o Natanael diferente do Gustavo e do Tom, que por sua vez serão diferentes do Vini e do Kleber, mesmo sendo o Vini filho do Kleber, será diferente, e todos eles diferentes do Rogério, que não é igual do Milton. Que Deus quer que cada um seja exatamente assim, porque daí a sabedoria de Deus ela é revelada de uma maneira muito mais ampla, cada um, né, na sua conexão com Cristo, tendo a liberdade de ser exatamente como Jesus quer que ele seja, para acrescentar algo maior à igreja, algo diferente, né, dar essa, digamos assim, essa variedade quase que infinita, ou infinita, que assim é a variedade das obras de Deus, né, elas são incompreensíveis, né? Como é que tem aquele texto que diz quão admiráveis são as tuas obras, né? Enfim, né? Mas não somos igreja para ser iguais uns aos outros. Esse é outro engano que as igrejas têm cometido, essa padronização. Eu brinco às vezes com o Tito, porque gosta de falar, né? Onde está o Tito aí? Não está aqui. Paz do Senhor, né? Diga amém, paz do Senhor, né? Mas assim, é legal, eu gosto, né? Que ele, assim, mas não precisa todo mundo. Diz boa noite, diz oi, como é que vai? Como eu digo, às vezes quando a gente se cumprimenta, aperta a mão, dá um tapa nas costas, passa a mão na cabeça, dá um beijo na face, faz qualquer coisa. Porque assim, né, a padronização não é um negócio de Deus, a padronização é um negócio do diabo. Sabe, nós precisamos entender isso. A padronização é um negócio diabólico, né? O globalismo hoje, não a globalização, que a globalização é uma cooperação mútua, mas o globalismo é um processo diabólico para deixar todo mundo exatamente igual. Isso, o comunismo, né, marxista, é assim, né? Deixar todo mundo igual, todo mundo pensando do mesmo jeito, para o diabo poder fazer o que ele quer conosco. Não, na obra de Deus não, essa variedade é muito grande, porque se um não entende, o outro entendeu, se um foi enganado, o outro se antena, e diz a coisa não é por aí, sabe? Hoje está cheio de profetas que dizem as mesmas coisas, que só falam coisas boas, todo mundo diz amém, aleluia, não tem mais aquele cara que se levanta e fala, opa, esse negócio não é bem assim. Não, tem que concordar, isso está no mundo, mas veio para dentro da igreja, tem que concordar. Se alguém fala qualquer coisa, diga aleluia, glória a Deus. Mesmo que fale a maior bobagem.
Sabe, isso não é... Não, isso pode ser de Deus. Mas cuidado com a padronização, porque toda unanimidade dizem que é burra, né? Sabe, Deus colocou apóstolo, profeta, pessoa que tem discernimento do Espírito, pessoa que tem revelação, né? Para que não caia todo mundo na mesma conversa. Eu noto isso hoje, eu faço parte de uma outra organização cristã. Claro, é muito complicado, porque essa ideia, sabe, que tem que todo mundo concordar. Eu não tenho, se eu sou membro do corpo de Cristo, eu devo andar junto, mas não quer dizer que eu precise concordar com tudo. E onde eu estava? Eu nem sei onde eu estava. Então, ainda eu estou aqui, então. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nas regiões celestes, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor. E ele diz aí, pelo que temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleceis das minhas tribulações por vós. Isso aí é conversa particular de Paulo com os Coríntios, com os Efésios, perdão. Mas assim, o diabo treme quando tem uma igreja que entende a variedade da obra de Deus, que ele engana um, engana dois, mas não engana três. Porque cada um compreendeu o seu lugar, porque cada um está envolvido no ponto de se sentir responsável. O corpo de Cristo me pertence, a igreja também é minha, eu sou parte dela, eu tenho chamado de Deus e eu não vou deixar que o diabo destrua o lugar aonde ele me colocou para fazer a obra dele, porque se isso for destruído, como eu fico? Porque se o meu chamado é para dentro, quando esse organismo se dissolve, se desfaz, eu perco a minha identidade, eu perco a minha razão de viver, ao menos no sentido do que eu estou falando agora, do chamado para servir. Essa palavra que eu estou falando aqui não se ouve em qualquer lugar. Não estou mergulhando disso. Mas está na Bíblia. Está na Bíblia. E nós fomos chamados para servir assim. Então eu quero te dizer o seguinte. Tu quer realmente servir a Deus? A palavra diz que tem um lugar para ti. E esse lugar é dentro da igreja. Amém? Amém. Esse lugar é dentro da igreja. Então, para descobrir esse lugar, tem que primeiro fazer valer a tua conversão. Porque tu te converteu de verdade. Aquele que não se negar a si mesmo, Jesus disse, não pode ser meu discípulo. Então, assim, que tu te converteu de verdade, que tu entregou a tua vida para Jesus, e que quando tu te batizou, tu aceitou Jesus como Salvador, mas te submeteu a Ele como Senhor, então tem que fazer valer esse negócio. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que tu tem que fazer valer esse outro propósito, de querer ser semelhante a Jesus. Claro que isso é um caminho complicado, mas foi pela graça. Então, assim, a graça significa o seguinte, que Deus, então, nesse aspecto, Ele vai completar aquilo que eu não consegui. E eu quero falar nesse sentido que desejos são importantes. Ações começam com desejos. Amém? Sabe? E isso funciona em todas as áreas da vida. Se tu não tem vontade de largar um vício, tu não vai largar o vício. Se tu tem vontade, talvez tu tenha dificuldade, mas tu já tem o primeiro elemento. Havendo vontade, é possível que haja uma decisão. Havendo uma decisão, provavelmente haverá ações concretas para que esse propósito, objetivo, seja alcançado. Então, se já existe um desejo de Deus, eu quero te servir. Eu quero compreender o meu chamado. Isto já é uma grande coisa. Isso já é uma grande coisa. Então faz valer a tua conversão, e te consagra realmente como membro do corpo de Cristo, assume um compromisso
e pega junto. Amém? Vai lá, ocupa o teu lugar, como eu digo, já é uma grande coisa. Aí eu fico feliz quando estão todos os bancos cheios. Né? Aí, ó, a mesa foi posta, né? O pessoal está se alimentando, já é uma grande coisa. Né? Sabe? Renúncias. Faz renúncias em função das coisas de Deus. Isto Deus valoriza se tu quer ter o chamado. Porque Ele olha para ti e diz, o Armando está interessado. Ele não está se achando lá, mas eu estou olhando ele. Daqui a pouco, quando eu vejo que ele está pronto, né, eu vou falar com ele. Quando eu falar, ele vai me ouvir, porque ele está antenado. Ele está querendo. Então, são essas coisas básicas, que são fundamentos, né? Mas que são essenciais. Se não tiver essas credenciais mínimas, nós nunca vamos chegar lá. E a vida passa rápido. Aí passa 1 ano, 2, 3, e se nós não nos preocupamos com isso, nós perdemos a motivação. E é assim que há tantos crentes que se tornam meramente religiosos e outros tantos que simplesmente se desviam porque não tem mais motivação para estar na igreja. O propósito não foi encontrado. E há muitos períodos na vida da gente que, por alguns motivos, a gente desanima, a gente desacelera, a gente entra em conflito, a gente entra em dúvida. Mas como cantou Alencar, renova-me, Senhor Jesus. Renova-me, Senhor Jesus. É isso aí. Tem que ter necessidade de mudança, então se muda. Mas assim, a minha palavra, então, é essa, porque assim, existe uma questão muito legal aqui, né, e que às vezes nós esquecemos, porque a igreja, então, como um todo, ela tem um chamado para fora do mundo. Né? E Jesus, lá em Mateus, capítulo 5, ele fala isso de um modo muito claro e muito duro, verso 13, vós sois o sal da terra. O que é vós, gramaticalmente falando? É primeira pessoa do plural, certo? Segunda. Eu, não, sim, eu, tu, ele, nós, vós, isso, segunda pessoa do plural. Mas não importa, é no plural. Obrigado que sempre as professoras junto. É claro que eu sabia, mas assim, né? Vós sois. Ele está falando para a igreja, gente. Né? É dos 12 discípulos, porque depois entrou Ananias no meio de Judas, e que se juntaram os outros, e que deu 120, e se tornaram 3.120, né? Mas vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Sabe? Essa coisa tem que estar tão impregnada em nós, que as pessoas vão ver de qualquer jeito. Aqui está o nosso chamado. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Tão simples isso. Né? Então, sim, né? Chamado para dentro da igreja, agora eu sou enviado para fora, e me torno luz, e ilumino aqueles que estão ao redor. Quando eles percebem a minha luz e são atraídos por essa beleza, né, que nós falamos tanto, eu quero que vocês guardem isso, aonde eu vou levar essas pessoas? Para a minha casa? Eu vou levar para a igreja, para que elas se tornem também membros do corpo de Cristo. Então nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam o quê? As vossas boas obras. Que elas vejam o jeito como tu serve, né? No teu chamado como filho de Deus.
vejam as vossas boas obras, aquelas que tu entendeu que eram para ti. É muito legal quando dentro da igreja, a pessoa daqui a pouco ela se acha, diz, não, eu agora entendi, o meu chamado é esse, eu vou fazer isso aqui. E pronto. Às vezes pode ser uma coisa simples, mas é o que Deus preparou para aquela pessoa, pela importância que aquilo tem dentro do corpo de Cristo. Se a gente vai ver, sabe, numa igreja, para manter toda a roda girando, como eu sempre falo, sabe, precisa muita gente. Então, sempre vai ter os que estão sentados em cima da roda, que são as pessoas novas que estão chegando. Mas daqui a pouco essas pessoas têm que descer para ajudar a empurrar a roda lá embaixo, para outros poderem sentar lá em cima. E tem muita coisa para fazer. É só olhar, por exemplo, no momento de culto, alguém tem que ter limpado a igreja, colocado os bancos no lugar, ir lá no banheiro, colocar papel higiênico, ver se está tudo certo, tudo no lugar, abre a porta aqui, fecha a porta lá, alguém que já preparou o cultinho para as crianças, alguém que vai lá e liga a cafeteira para fazer o cafezinho, e o outro que vai lá e abre a janela ou liga o ar-condicionado, e o pessoal do louvor que vai lá fazer o louvor, e o pastor que vai pregar, que eu não vou ficar fora dessa, né? Eu, Evandro, Pedro, enfim, não é o caso, né? Mas sabe, alguém que vai lá receber as pessoas, dar um sorriso, alguém que está lá orando enquanto o louvor não está fluindo, o pastor está patinando no seco lá, eu disse, Senhor, ajuda esse cara, ele não está legal hoje, né? Sabe, precisa muita gente ali envolvida para a coisa acontecer, né? E daqui a pouco alguém orando por alguém que está com uma necessidade lá dentro, e aí se levanta lá, estou sentindo que aqui tem alguém com esse problema. Mas é tanta gente que precisa para que simplesmente um culto aconteça. Imagina tantas coisas que Deus pode fazer através da igreja quando cada um entende o seu chamado. Então, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Eu quero falar por último, que vem antes, no verso 13, porque isso aqui é duro, né? Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. O sal insípido é a pessoa que não entendeu para que ela serve. Sabe, é uma interpretação lógica, né? Um sal insípido é uma pessoa que não sabe o motivo pelo qual ela foi colocada dentro do corpo de Cristo, né? Então, eu preciso compreender o meu chamado, sabe? Eu estou olhando para o Edson agora lá. Edson, né? Edson, seguinte, eu estou precisando levar uma geladeira lá no Paiol, vamos lá. Aí marcamos hora, mas meio que a informação cruzou. Eu estou lá esperando o Edson, e o Edson não aparece. E como tinha gente aqui no Paiol, eu digo, eu vou a Paiol. Acho que o Edson esqueceu, tentei ligar para ele e não atendeu, não deu o contato. E vim para o Paiol, fui para casa, estava a caminhonetinha estacionada na frente da minha casa. Meu Deus, o Edson chegou. Digo, Edson, quanto tempo tu está aí? Ele disse, uma meia hora. Eu digo, Senhor, esse cara é fiel. Não tinha ninguém em casa e ficou esperando meia hora. Eu digo, cara, tu me perdoa, porque eu realmente achei que tu não vinha, até tentei ligar para ti, né? E daí, mesmo assim, né, vamos lá, pegamos a geladeira, pegamos um freezer, trouxemos para cá, descarregamos, ele me levou para casa. Digo, glória a Deus, né? O que eu vejo ali? Uma fidelidade, um comprometimento, né? Eu até, Edson, desculpa assim, né, que a gente não está aqui rasgando seda, como se diz, né, mas foi o que me ocorreu no momento, porque é um exemplo legal para citar aqui, né, o jeito, né, de salgar pode ser sabe, pode ser o mais diferente de um para outro. Mas vós sois o sal da terra. E o importante é que esse sal, do jeito que ele for, ele não perca o sabor. Por quê? Como lhe restaurar o sabor?
para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. É outra coisa que eu vou falar aqui, né? Mas é muito triste, mas Jesus falou dessas coisas. Ele falou duro. Ele não era Jesus não era politicamente correto. Se há uma coisa que Jesus não era, era politicamente correto. Ele era, antes de tudo, profeta. E o profeta tem que falar a verdade. Ele diz alguma coisa mais feia. Eu vou traduzir as palavras dele. Gente, assim, ó, Pedro, Tiago, João, vocês estão mais perto de mim aqui, ó. Coisa mais feia que tem é um crente que não sabe para que existe. O mundo vai olhar para ele e vai perguntar assim: mas para que esse cara se converteu, esse babaca? Né? Ele não faz nada aqui fora, não faz nada na igreja. Né? Que prazer de viver tem essa pessoa? Né? Nós nos tornamos desprezíveis diante do mundo. As pessoas vão gozar da gente. Vê se não é isso que Jesus falou. Vós sois o sal da terra. Se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Olha, gente, eu falo isso assim no temor de Deus, porque eu já tive momentos de crises espirituais, assim, que eu pensei: Senhor, eu acho que coisa parou por aqui. Cara, bate um pavor tão grande quando tu sabe que um dia Deus te chamou e daqui a pouco a tua vida perde o objetivo. E realmente é uma das coisas mais tristes que tem. Então nós precisamos, é a glória que nós estamos buscando. Vamos continuar, vamos perseverar, vamos participar, vamos se envolver, que nem essa experiência que a gente tem feito aqui. Para fazer um acampamento desses acontecer não é fácil, embora pareça, mas não é, porque tem muito detalhe que tem que cuidar e algumas coisas sempre escapam, mas tem sido tão bom. E nesse ponto aqui vai um elogio para quem veio aqui nos mutirões. Não se percebe o que foi feito. A gente cortou a grama 15 dias, digamos, 3 semanas atrás, e a semana, no sábado retrasado, sábado passado tivemos que cortar de novo, e já está alta de novo. E a gente não fica falando quem veio, quem não veio, e tanta coisa que está sendo feita, quem está organizando comida, está tudo tão jóia, tão legal. Então, assim, ó, parabéns, igreja, porque esse é um exercício de chamado, amém? É um exercício de chamado. A tua presença, a tua frequência nos cultos é um exercício de chamado, amém? A tua participação na célula é um exercício de chamado, amém? A tua disposição para fazer algo quando te é pedido é um exercício de chamado. E à medida que eu atendo, o que eu respondo a esses pedidos, as coisas vão se clareando na minha mente, e daqui a pouco eu realmente me encontro. E eu começo a ter sabor, eu começo a salgar. Realmente a minha presença ela se torna importante. Né? E a minha falta é sentida, né? e lamentada. Porque eu tenho sabor, eu tenho uma beleza que atrai. Cada um tem a sua beleza. E vamos pensar nisso, gente. Nós fomos acrescentados ao corpo de Cristo para acrescentar beleza à igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo. É a multiforme sabedoria que Deus manifesta ao mundo, das maneiras mais variadas. E glória a Deus, porque nós não seremos igreja, comunidade cristã de Encantado, uma cópia um do outro, amém? Nós somos contra a massificação, amém? Nós somos contra a globalização e a uniformização e todas essas coisas que deixam as pessoas uma cópiazinha da outra. Nós não queremos isso em nome de Jesus. Amém. Nós queremos que no rosto de cada um tenha a semelhança de Cristo de uma forma diferente, porque aquele a quem nós queremos nos assemelhar é o Deus Todo-Poderoso.
é a fonte de toda luz, de toda beleza, de toda sabedoria. E nós não temos condições de sozinhos, de incorporar tudo isso na nossa vida. Somente como igreja nós podemos apresentar um pouquinho da imagem de Cristo, um pouquinho da glória de Deus ao mundo. E esse é o nosso grande chamado, manifestar a glória de Deus ao mundo. Amém? Amém. Aleluia. Uma salva de palmas para Jesus. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento. Pai, que cada um aqui, Senhor, possa tomar posse desse desafio, Senhor. Meu Deus, para que a tua glória, Senhor, possa ser manifestada ao mundo. Somos poucos, Senhor, somos pequenos. Talvez até aos nossos olhos somos insignificantes. Mas temos um chamado, Senhor. Ó Deus, que possamos ser encontrados fiéis. E tudo o que nos pede, Pai, tudo o que tu nos pedes, é apenas que cada um de nós cumpra a sua parte, mas juntos, Senhor. Por isso te pedimos unidade, Senhor. Esse aperfeiçoamento, essa unidade da fé, para que todos possamos crescer e buscar, ó Deus, essa plenitude, ó Deus, que há em Ti, Senhor, e que Tu queres reparti-la conosco, Senhor, coletivamente, Senhor. Ó Deus, então forma em nós, Pai, o Teu caráter, em nome de Jesus, e dá cada vez mais à Tua igreja aqui essa identidade, Pai, de que ela possa ser reconhecida como corpo de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém.